Efésios 5, do 9 ao 17. Versão NVI em todas as minhas referências. A palavra de Deus diz o seguinte: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham na luz, porque aquilo que se faz em oculto, até o mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, vira para o irmão do outro lado, para ele não ficar com ciúme do boa noite que você deu, e cutuca ele e diz assim: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo vai resplandecer sobre você. E a partir de agora, você tem um pacto comigo, irmão. Se você vê o irmão do teu lado cochilando, pescando, distraído, você vai cutucar ele e dizer assim: levanta tu que dorme, criatura. O pastor está pregando, Deus está falando, amém? Glória a Deus. Queridos, a verdade é que Deus tem feito novas todas as coisas. Existe um novo tempo já anunciado por Deus, pronto para se manifestar. E é por isso que a palavra de Deus nos fala em Romanos, que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Aliás, existem pessoas que pensam o contrário. Eu já vi muita gente falar que Deus parou de criar no sexto dia e no sétimo descansou. Mas essas pessoas esquecem, queridos, que depois Deus chama Adão, toma Adão pela mão e diz: vem cá, Adão, vamos dar nomes para os animais. Ou que esse mesmo Deus chama Noé, explica um plano, manda ele fazer uma arca e gera salvação. A diferença que muitas vezes as pessoas não enxergam está no fato de que nos primeiros dias Deus criou de uma forma independente do homem. Porém, após a criação do homem, Deus decidiu continuar criando em nós e a partir de nós. Então, antes, Deus criava, nos primeiros dias, nos primeiros momentos da criação, todo o universo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Mas depois que Deus fez o homem e a mulher, e os fez coroa da criação, Deus decidiu que nós participássemos do projeto criativo que Ele tem para esse mundo. E a verdade é que Deus está criando algo novo a partir de você. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, queridos? Glória a Deus! Estamos como igreja entrando em uma nova realidade, aonde estruturas, pensamentos e visões antigas já não têm mais o seu lugar. Um novo sacerdócio está se manifestando na sua vida, o sacerdócio de Cristo. E a palavra de Deus fala que mudando-se o sacerdote, muda-se a lei. Se assim como o homem vê, assim ele o é, então nós entramos em um tempo em começar a nos enxergar de uma forma diferente. Começamos a deixar de ter uma visão de miséria. Começamos a deixar de ter uma visão de incapacidade. Começamos a deixar de ter uma visão de pequenez. E nós começamos a nos enxergar como Deus nos enxerga. Diga assim: eu preciso me enxergar como Deus me enxerga. Agora a pergunta é: como é que Deus me enxerga? Pergunta para a pessoa do lado: como é que Deus te enxerga? Agora vamos falar em inglês, você decide se você vai imitar americano ou mineiro. Pergunte: why? Como? Como Deus nos enxerga? A verdade, queridos, de como Deus nos enxerga, está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9 diz que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ou seja, amados, muitas vezes nós olhamos para a realidade ao nosso redor e nós acabamos nos conformando com a realidade que está ao nosso redor. Nós olhamos para as circunstâncias nas quais nós fomos criados, palavras que nos disseram e que muitas vezes nós acreditamos ser verdade. Às vezes nós até sonhamos, mas nós achamos que os nossos sonhos são tão grandes que nunca serão alcançados. E eu gostei muito de uma frase que eu ouvi do irmão essa semana: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, irmão. Então, se é para sonhar, sonhe grande. Mas o segredo não está somente em sonhar, mas em aprender a sonhar os sonhos de Deus. É incrível como o verdadeiro conhecimento da verdade pode nos libertar. Isso está em Romanos 8:32. Percebemos, queridos, que nós não precisamos de uma teologia barata, de uma teologia da prosperidade, de uma teologia do coach, para nós termos uma teologia empolgante. Nós podemos estar empolgados com o que Deus está fazendo. Eu, sinceramente, eu preciso confessar para você, eu estou extremamente empolgado com o que Deus está fazendo nessa igreja. Na hora do louvor, ali na última música, o céu estava descendo. Aliás, gente, eu estou parecendo padre, né? Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. E teve uma hora que eu cheguei para minha esposa e eu olhei para ela e eu disse: amor, está vendo esse grupo de louvor? Nós acreditamos em cada um deles. Eu falei: amor, está vendo essa igreja? Nós acreditamos em cada uma das pessoas que estão aqui. Então não existe como você não viver os projetos e os planos de Deus e não ter uma vida empolgante. Quando de fato nós percebemos que há um plano de Deus em curso, que esse plano não pode falhar e que Deus decidiu nos integrar a Ele, nós temos diante de nós duas possibilidades e elas são radicalmente opostas. Nós podemos viver a apatia ou nós podemos viver a paixão. Qual é a sua escolha? Responde aí, amado, me ajuda. Você quer viver apatia ou quer viver paixão? Você quer viver indiferença ou quer viver fé? Entendem, queridos? Quando nós entendemos o plano de Deus na nossa vida, quando nós entendemos que Deus tem um projeto, e que Ele nos chamou das trevas que nós estávamos para a sua maravilhosa luz, nós não podemos ficar parados. Simplesmente impossível é não dar uma resposta para Deus. O problema é que muitas vezes nós damos respostas erradas. Queridos, o Senhor nos chamou para remir o tempo. E remir o tempo não é simplesmente fazer mais coisas em uma quantidade de tempo menor. Não é simplesmente ficar acordado das 6 da manhã às 12 da noite. E no restante do tempo ainda acordar às 3 da madrugada para orar. Não é isso. Remir o tempo é entender o tempo que nós estamos inseridos. E entender que se nós estamos em Cristo, e que se nós estamos desenvolvendo a vontade de Deus na nossa vida, nós somos agentes não passivos, mas ativos da transformação que Deus quer causar nesse mundo. Você sabe a partir de quem Deus quer entrar na tua casa? A partir de você. Você sabe a partir de quem Deus quer entrar na sua família? A partir de você. É a partir de você que Deus quer entrar na tua empresa. É a partir de você que Deus quer entrar na vida das pessoas que você conhece. É a partir de você que Deus quer entrar na vida das pessoas que pegam um ônibus com você todo dia de manhã quando você vai para o trabalho. É a partir de você, irmão. Se você for agente de transformação, Deus pode criar a partir de você algo novo, não somente na sua história, não somente na forma que a sua história se expressa, mas também na história daquelas pessoas que por um acaso, às vezes por um acaso, cruzam o seu caminho. Sabe por que eu digo isso com convicção? Porque a palavra de Deus fala que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Mas o segundo mandamento, tão grande quanto este, e em quem se baseia toda a lei, é ama o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o teu próximo? Teu próximo é qualquer um, irmão, que cruza o teu caminho, que você tem a oportunidade de falar de Jesus. Teu próximo é qualquer um, irmão, que Deus coloca no teu caminho para que você possa ser a diferença na vida de pessoas. Aliás, você já foi a diferença na vida de alguém?
Você já teve a experiência de ser a diferença na vida de alguém? De mudar o destino, de mudar a história da vida de alguém? Queridos, não existe nada mais empolgante nesse mundo, não existe nada mais prazeroso nesse mundo, do que nós abrirmos a nossa vida para que Deus possa nos usar, para que nós sejamos a transformação da vida de outros. Isso realmente transforma a nossa vida. Achei incrível o testemunho de um irmão, esses dias, eu estava conversando com ele, e ele falou: pastor, eu amo estar na igreja, eu sempre amei estar na igreja. Mas esses últimos dias, Deus tem me feito servir os meus irmãos. Deus me deu um lugar aqui nessa casa. E interessante que eu até agora só servi 2 vezes. Eu só trabalhei 2 vezes. Mas o meu domingo mudou. Antes eu passava o domingo assistindo televisão. Às vezes ia na casa de um parente, cansava. Chegava no final do domingo cansado, às vezes não tinha tanta disposição para ir para o culto. Mas daí eu trabalhei a primeira vez. E eu me dispus a passar o domingo inteiro preparando aquilo que eu ia fazer logo mais à noite. E o meu domingo foi produtivo, foi legal. Eu me uni com a minha família, eu conversei com pessoas. Eu tive a oportunidade de construir algo que seria feito mais à noite. E quando eu cheguei à noite aqui na igreja, eu vi o rosto das pessoas felizes em me ver servir. E aquilo me deu um novo ânimo. Queridos, entenda. A felicidade é algo que quanto mais você buscar, mais vai estar longe de você. De fato, o segredo para a palavra felicidade e a palavra realização está em ela não ser buscada. Porque ela nunca será um lugar, mas sempre será um caminho. E este caminho sempre estará ligado com o propósito que Deus tem na sua vida. Lembre-se, eu preguei da última vez que estive sobre esse altar pregando, que a bênção de Deus segue a todo aquele que crê. Então, para onde nós estamos indo? O que nós estamos construindo? O que nós estamos fazendo? Qual é o espírito que nós temos permitido que se manifeste através de nossa vida e nossas atitudes? Esses dias eu ouvi algo muito confrontante. Um homem de Deus, falava em um podcast o seguinte: nós não precisamos de avivamento. Aquilo me chocou. Porque fala a verdade, irmão. Quem já ouviu muitas vezes a palavra avivamento aqui em cima desse altar? E eu pensei, como assim nós não precisamos de um avivamento? Tudo que nós buscamos é um avivamento no nosso tempo. Tudo que nós buscamos é um avivamento na nossa igreja, mas a segunda frase, o que complementou aquela primeira frase, me impactou mais do que o início do que ele falou. Ele disse: nós não precisamos de um avivamento. E depois da minha revolta momentânea, ele continuou: nós precisamos de um despertamento. E a explicação que se seguiu desconstruiu paradigmas no meu coração e me colocou em um novo nível de fé. E a explicação se segue. A palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 8, versículo 11, que o Espírito Santo habita em nós. Quantos aqui são morada de Deus? Então, a verdade é que se você é um verdadeiro crente, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você permitiu que as verdades do Evangelho penetrassem na sua alma, transformassem o seu coração, transformassem as suas atitudes, e agora você serve a Jesus e tem a certeza da sua salvação, a verdade é que você é uma nova criatura. A verdade é que você foi vivificado pelo Espírito de Deus. E agora o Espírito Santo habita em você. Amém? Agora eu te pergunto, irmão, se o Espírito Santo habita em nós, se Ele é o nosso consolador, dependendo da versão, nosso ajudador, me explique como é que um Deus que é perfeito e que, como fala em Tiago, é o Pai das luzes, em quem não pode haver sombra ou variação de luz, pode habitar em um lugar morto. Se nós estamos dizendo que a igreja precisa ser avivada, a verdade é que nós temos que partir do princípio que a igreja está morta. Só que isso é uma mentira, porque a igreja não está morta, nós estamos vivos, amém? Nós estamos cheios do Espírito Santo, o logo da nossa igreja é uma igreja viva.
Nós estamos vivos, mas não é somente a Fire. Toda igreja em todo o mundo experimenta, nesse momento, aqui, onde nós estamos pregando, uma realidade mundial, um grande poder de Deus, um grande derramar do Espírito Santo. Queridos, existem pessoas se convertendo hoje na China comunista. Existem pessoas se convertendo hoje em Cuba. O Evangelho está prosperando nos países da janela 1040, às vezes ao custo do sangue de homens e mulheres de Deus que vão para aquele lugar. Mas a verdade, querido, é que o sangue dos mártires é a semente do crescimento do Evangelho. E se nós crescemos até hoje, muito mais agora nós continuaremos avançando. Em nome de Jesus, amém? O que acontece é que há um erro de terminologia. Na verdade, nós somos ensinados sobre os avivamentos, nós ouvimos falar sobre os avivamentos da igreja, nós estudamos o período dos avivalistas, mas todas as vezes que nós falamos em avivamento, na verdade, o que nós estamos querendo nos referir é um despertamento. É um impulso, há um momento onde o Espírito Santo impele a nós, para que nós venhamos sair de dentro das cavernas, de dentro do Coliseu, de dentro do monastério, de dentro da igreja, de dentro do templo, de dentro da nossa casa, de dentro das nossas células, e comecemos a influenciar o mundo como Jesus nos ensinou. E comecemos a entrar nas empresas, nas escolas, nas culturas, para sermos a diferença. Porque, queridos, se eu e você estamos vivos, porque o Espírito Santo habita em nós, imagine nós, todos que estamos aqui, que somos chamados pela própria palavra de Deus, de o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles, queridos, que fomos destinados para prosperar o Evangelho nessa terra. Só que parece que muitas vezes, queridos, existe uma quebra dentro da nossa mente ou dentro do nosso coração. O nosso Deus é um Deus de ordem ou de desordem? O nosso Deus é o Deus da bênção ou da maldição? Da cura ou da doença? Da solução ou do problema? Perfeito. Uma coisa é verdade. As maiores nações cristãs do mundo, aquelas que se originaram no tempo da Reforma Protestante, hoje são as nações mais prósperas do mundo. É impossível nós vivermos uma vida com Deus e a nossa vida permanecer em desordem. Lembra que eu falei que nós não precisamos de teologia da prosperidade? Querido, sabe por que nos precisa ficar falando de prosperidade e teologia da prosperidade toda hora? Porque o resultado natural de todo aquele que se põe no caminho em Cristo Jesus é crescer. O resultado natural de todo aquele que se submete à vontade de Deus é ter na sua vida desperta a realeza, o sacerdócio, que é descrito em 1 Pedro 2,9. E a partir daí, queridos, o resultado é sim a prosperidade. O resultado é sim o crescimento. É verdade que Deus tem dons diferentes e níveis diferentes de prosperidade para cada um. Mas a verdade é que, independente do nível de prosperidade que Deus te dá, a sua vida nunca, repita comigo, nunca ficará bagunçada. Diga assim, a minha vida nunca mais será uma bagunça, uma desordem, porque a minha vida vai refletir o céu. Você pode dar um glória a Deus e se empolgar, aleluia? Amados, imagine vocês a Dona Maria. Vamos criar uma personagem aqui. A Dona Maria, de 83 anos, aposentada, sentada numa cadeira de rodas na varanda de casa, vendo as crianças brincando e talvez lembrando das memórias antigas. Um marido que já faleceu, de filhos quando eram pequenos, de uma carreira profissional promissora que talvez ela tenha tido.
às vezes, esse tipo de visão parece o mesmo tipo de visão que algumas pessoas têm da igreja. Um fatalismo. Parece que a igreja é uma velha senhora com 2000 anos de idade, que já passou pelos seus momentos de glória, que já viu uma vida muito bela, muito bonita lá atrás, mas que agora está envelhecida, enrijecida, caduca, e que não pode mais experimentar dos mesmos dias de glória. Agora, a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala da igreja. Nós somos igreja, amém? E a palavra de Deus fala que a igreja é uma noiva. E que essa noiva é a noiva de Cristo. E que ela não é somente uma noiva, mas ela é uma noiva sem mácula, ou seja, nunca foi tocada. Ela é uma noiva sem ruga, ou seja, ela é jovem. Ela é uma noiva ataviada, ou seja, produzida e bela, pronta para o casamento com o seu noivo. Agora vamos pôr de frente a Dona Maria, de 83 anos, sentada na varanda, aposentada, numa cadeira de roda, lembrando do passado. E essa noiva? Elas têm algo em comum? Sim, elas têm algo em comum. As duas estão vivas. Mas é impossível, humanamente falando, nós dizermos que a Dona Maria e essa noiva, que está lá pronta para um casamento, tenham o mesmo nível de perspectiva, o mesmo nível de visão, o mesmo nível de sonho, o mesmo nível de perspectiva de vida, e que queiram construir com a mesma intensidade e força. Entende o problema da nossa visão? Quando nós olhamos para a igreja, para o mundo que nos cerca, e nós olhamos e dizemos, eu estou no fim dos tempos. Gente, quem está no fim do tempo está morrendo. Deixa eu dizer uma coisa, o nosso Deus é Deus de eternidade e eternidade, o tempo de Deus não acaba. Você só vai estar no fim do tempo se você estiver preso a esse mundo, se você estiver preso no Cronos, mas se você estiver preso no Kairos, o teu lugar não é esse mundo, o teu lugar é a eternidade. Então você nunca vai poder estar no fim do tempo. Amém? Sabe a Dona Maria de 83 anos? Joel 2,28 tem uma promessa para ela. E essa promessa diz, e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas sonharão e profetizarão. Aliás, suas filhas e seus filhos profetizarão. Os seus velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Ou seja, Deus pode dar sonhos e visões até para a Dona Maria. Porque se a Dona Maria for igreja, Deus faz ela rejuvenescer e virar noiva. Então não tem desculpa, amados, para nós pararmos no tempo, nos encolhermos. A verdade é que muitas vezes, queridos, nós assumimos uma cultura de escapismo. Em 1875, um teólogo chamado, vou colar aqui o nome, John Nelson Darby, no final da sua vida, criou uma teologia que é um dos grandes desafios da igreja no nosso tempo, que se chama dispensacionalismo. O que o dispensacionalismo fala? A grosso modo, ele fala que Deus tem um plano, o homem está sempre errando, e Deus está sempre voltando a reconstruir o plano, a fazer as coisas darem certo. Então, a palavra de Deus, para nós, tem duas alianças, vocês sabem quais são, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, fala da aliança de Deus com Adão. E de lá segue-se um plano que vai até Cristo. O Novo Testamento fala de uma aliança de Deus com a humanidade que começa em Cristo. E que vai pela eternidade. Porém, o dispensacionalista não vê assim. O dispensacionalista acha que Deus fez um pacto com Adão. E Adão não deu conta do recado. Então o pacto se encerrou em Noé. E daí Deus chegou para Noé e fez um pacto com Noé. Dilúvio mata todo mundo, só Noé sobrevive. O pessoal da descendência de Cã vai embora, só fica o pessoal da descendência de Sete. E daí depois Noé não dá conta do recado, os filhos de Noé se corrompem, o mal volta para a humanidade e daí vai até Abraão. Daí, em Abraão, Deus escolhe um homem que vai dar a luz a um povo, e daí Abraão não dá conta, o povo de Israel não dá conta, fica preso no Egito, termina aquilo tudo, vai até Moisés. Vem Moisés, vem a lei, Moisés não dá conta, o povo de Israel não dá conta, vai até Davi. Daí começam os reis, Deus espera fazer com os reis não dão conta, se corrompem, vai até Jesus. Agora vem Jesus, Jesus salva a humanidade, daí o Espírito Santo vem
não dá conta, a igreja não dá conta, e Jesus volta para dar fim na conversa toda, e agora a gente vai subir, porque se não for por Deus, ninguém está salvo. Muita gente pensa assim. E isso não é verdade. Porque você crê que Deus não falha, irmão? Você crê que os planos de Deus não podem falhar? Então deixa eu contar um segredo para você. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Ou seja, estava tudo nos planos de Deus. Deus conhecia todas as coisas. Ele é aquele que venceu, que vence e que sempre vencerá. Que vai vencer na nossa vida. E o nosso futuro e a nossa vitória já é certa em Cristo Jesus. Agora, amados, nós assumimos a cultura de gueto. E sabe quando é que nós assumimos a cultura de gueto? Quando nós criamos aquela aparência de falsa piedade, que na verdade é um espírito orgulhoso, e aí começam a aparecer alguns sintomas, e os sintomas estão na nossa palavra. Por exemplo, quando você vê uma tragédia muito grande, você diz assim: nossa, que tragédia, é o fim do mundo mesmo, viu? É? Ou tem aquela outra: ai, não aguento mais, tomara que Jesus volte logo. Ou tem aquela outra: não adianta construir muita coisa, se importar muito com tudo, porque daqui a pouco Jesus volta, tudo fica aqui mesmo. Irmão, espera aí. Vamos entender uma coisa. João capítulo 17, versículo 15. Jesus está dizendo: Pai, Jesus está orando, está falando com o Pai, e em um momento ele diz: Pai, eu rogo, não que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Daí você vai chegar para mim e dizer: pastor, é verdade. Mas no versículo 14 e no versículo 16, Deus está dizendo que nós não somos desse mundo. Agora eu te pergunto, irmão, se nós não somos desse mundo, mas Deus não quer que você saia do mundo, por quê? Por que você não é desse mundo, mas Deus quer você aqui? Você sabe por que Deus quer você aqui? Porque você é a única chance, querido, desse mundo conhecer Jesus. Você é a única chance de Deus exercer realeza, poder nesse tempo e fazer com que outras pessoas ouçam falar dele e que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Só que muitas vezes, amados, nós fugimos desse lugar. Você esquece que você é o sal da terra. Você esquece que você é a luz do mundo. Você esquece, queridos, que nós somos o farol de escape para aquelas pessoas que estão perdidas e estão sem luz. Pare com isso. Ei, pare com isso. O Senhor nos fez para sermos reis e sacerdotes. Nós precisamos fazer um alinhamento na nossa mente. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com a verdade de Deus. Não dá para caminhar quebrado, irmão. Tem muita gente querendo prosperar, mas ao mesmo tempo querendo que o mundo se acabe. Tem muita gente querendo viver o melhor dessa terra, mas ao mesmo tempo dizendo: eu quero ir embora. Irmão, se você está querendo ir embora, se você vive cansado, se você está dizendo que não quer nada desse mundo, por que você está orando para Deus prosperar você e colocar você em posição de governo? Responde para mim. Se você pede para Deus, para Ele crescer o teu nome nessa terra, para Ele te ensinar realeza, te ensinar sacerdócio, te ensinar autoridade, é porque você tem uma obra para fazer nesse lugar. E amados, entendam, o mundo vai de mal a pior, mas Deus guardará a sua igreja, glória a Deus. Queridos, eu vi na pandemia, mas eu não vou falar de mim, quero falar de vocês. Levanta a mão aqui, quem saiu da pandemia melhor do que entrou nela? Levanta a mão, eu quero ver. Quem saiu melhor do que entrou? Vocês foram guardados por Deus, amados. Deus guardou vocês. Quem aqui foi sustentado durante o período da pandemia? Você sabe por que Deus faz isso? Deus faz isso para que nós sejamos sal e sejamos luz. E isso pede de nós um posicionamento. Porque, queridos, Deus é rei dos reis. O nosso Senhor Jesus é o rei dos reis. Se Ele é o rei dos reis, isso não está falando dos reinos desse mundo. Porque a esses, queridos, a palavra de Deus fala que Deus ri-se deles. Salmos fala sobre isso, sobre os reis fazerem planos. Eles projetam em seus corações e maquinam o mal. Porém, o Senhor lá do alto ri-se deles. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus das variáveis intangíveis.
Tem coisa que o homem não conhece, que o homem não pode contar, que só Deus conhece. E Deus sabe o momento certo de transferir as riquezas do injusto para o justo, do maligno para o santo. Agora nós, queridos, precisamos estar com o nosso coração preparado, com a nossa mente transformada, para que nós venhamos construir o reino de Deus com ousadia. Eu falei que eu ia demorar a falar algumas coisas, mas eu quero falar para vocês. Eu vou omitir valores. Se você é bom de imaginação, você vai acompanhar, irmão. Se não, depois você vai ver, porque eu vou mostrar para vocês. Mas nós estamos indo para um novo prédio. Nesse novo prédio, o meu sonho, queridos, é fazer um lugar onde essa comunidade inteira passe pelo lugar. Aonde em algum momento esse povo vá para dentro da igreja. Então eu quero fazer uma quadra esportiva, eu quero fazer uma lanchonete, eu quero fazer um centro de vivência infantil, eu quero fazer uma livraria, eu quero fazer um centro de assistência social, eu quero fazer uma sala de reuniões aberta à comunidade, um coworking, não sei se vai ter esse nome, mas eu quero fazer projetos que envolvam as crianças do bairro, as mães do bairro, os homens do bairro. Tem muita coisa no meu coração. Já nasceu no nosso coração o projeto de construir uma escola com princípios cristãos na borda do campo. Deus vai fazer acontecer esse projeto, amém? E daí, irmão, você pode olhar para o pastor e falar duas coisas. Você pode falar que o pastor é muito sonhador e está sonhando alto demais. Ou você pode dizer, essa visão veio do céu, e se Deus deu a visão, Deus vai dar o recurso, eu não sei como, mas vai acontecer. De que lado você está, irmão? Do lado dos que sonham, dos que têm fé, ou dos lados daqueles que não entendem e que param porque não entendem que Deus quer se manifestar essa terra nesse tempo. E isso tudo é só o começo. Isso tudo é só o princípio. Se nós estivermos juntos nesse lugar, Deus nos encaixará. Ezequiel, capítulo 37, falando sobre a visão do vale de ossos secos. Em um momento de oração, o Senhor falou para mim: filho, se você está alegre, porque eu estou colocando cada osso no seu lugar, cada osso junto com o seu osso, imagina como vocês vão ficar quando vierem os tendões e vocês ganharem mobilidade, quando vier a carne e vocês ganharem força, ou quando vier o meu espírito e vocês puderem agir no meu poder. Esse é o nosso futuro, queridos, é isso que nos aguarda. Você pode me ajudar aí, irmão? Estou me esgoelando aqui, vocês aí só caladinho. Dá um glória a Deus, dá palmas para Jesus, pelo amor de Deus. Me ajuda, irmão. É verdade, querido, Jesus vai voltar. Aleluia! Mas entenda, para os homens vai ser o fim de uma era. Mas para Deus é apenas uma parte de um plano que é eterno. E Ele já nos fez conhecer esse plano. A pergunta é, como é que Ele vai nos encontrar? Será que nós vamos estar acanhados no canto, olhando para a tragédia, para o desmoronamento? Que, irmão, fala a verdade, você abriu o jornal de manhã, tragédia você encontra um monte, né? Antes você ficava preso só às tragédias da tua cidade, antes era só as do bairro. Né? Você pegava o jornal, você abria o jornal, daí estava com a tragédia ali da Afonso Pena, do Borda do Campo, mas aí depois o negócio foi crescendo, veio a televisão, daí Jornal Nacional, hoje você conhece tragédia a nível de Brasil, hoje você conhece tragédia a nível de mundo, e jornal, irmão, se alimenta de tragédia mesmo, eles não querem coisa boa, eles querem coisa ruim, porque é coisa ruim que dá ibope. Então, irmão, como é que Deus vai encontrar você? Para onde é que você vai estar olhando, irmão? Você vai estar olhando para a tela da tua televisão? Ou você vai estar olhando para o céu? Você vai estar olhando para as tragédias desse mundo, que, lembre-se, nesse mundo jaz maligno. Ou será que você vai estar olhando para as verdades da palavra de Deus? Noivo, a palavra de Deus diz, negociai até que eu volte. Então, é hora de levantar e entoar um cântico no meio da cidade, de se fazer conhecida, de não temer a oposição desse século. É hora de receber revestimento do alto, despertamento do céu, para render a presente era aos pés do nosso noivo que vem.
Ah, pastor, mas hoje a gente não pode nem falar nada. Em Roma podia, irmão? Ah, pastor, mas as coisas hoje estão muito difíceis, porque a gente vai falar, as pessoas processam a gente. Que bom. É bom receber um processo, porque há algum tempo atrás você era morto. Escolhe. Ah, pastor, mas sabe o que é? As pessoas não entendem, as pessoas não querem saber de religião. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Queridos, o mundo sempre foi contra Deus. O mundo sempre foi contra a vontade de Deus. Algo que eu percebi, amados, um dia eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa, eu fui falar de Jesus para ela, e essa pessoa estava revoltada. Essa pessoa me apresentou, parecia Bombril, irmão. Pense num Bombril de anticristianismo. Ela me apresentou 1001 razões para não seguir a Cristo. Né? O cara era um Bombril de anticristianismo. Mas, na verdade, tudo que ele queria era arrumar um jeito de não ser confrontado pela luz da verdade do Senhor. Porque, na verdade, ele conhecia o seu pecado. E o seu pecado jazia em trevas. Ele não queria que o seu pecado fosse exposto à luz. Se você está aqui essa noite, é porque você quer trazer as obras das suas mãos ao conhecimento de Cristo. É porque você veio para a luz. Sabe, eu fico triste em saber que muitos cristãos hoje em dia, existe uma porcentagem, eu não vou falar, não lembro exatamente, hoje tem um coração cristão e uma mentalidade pagã. Ainda não implantaram nos seus corações, ainda não absorveram as verdades da palavra de Deus. Esse não pode ser você. Deixe o seu cristianismo permear a sua vida. Com a Revolução Francesa, os iluministas da época diziam: ei, temos que fazer separação entre o santo e o profano, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é secular. E a igreja abraçou essa causa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: a tua empresa é santa, a tua família é santa, a tua televisão é santa, a tua pessoalidade, os lugares pelos quais você anda todos os dias e todos os seus relacionamentos são santos. Se você entende isso, querido, você deixa de ser um crente de domingo e começa a ser um crente de segunda de manhã. Você começa a caminhar pelos lugares. Gente, eu amo fazer isso, eu vou caminhando pelos lugares, e Deus coloca uma pessoa na minha frente, daqui a pouco eu começo a falar de Jesus para aquela pessoa, e aquela pessoa se rende, e eu já vi famílias serem restauradas diante dos meus olhos, pessoas que talvez vocês nunca vão conhecer, pessoas que talvez nunca vão pisar nessa igreja, pessoas que talvez vão para outras igrejas, em outras cidades, em outros lugares, igrejas que às vezes eu indico, porque eu sei que fica mais perto da casa dela. Mas eu não perco a oportunidade de ser sal, de ser luz. E muitas vezes nós estamos mais uma vez aqui encolhidos, acanhados, dizendo: não, mas eu não posso falar de Jesus no meu trabalho. Não, mas eu não posso falar de Jesus na minha casa. Não, mas eu não posso assumir essa postura, porque essa postura é muito radical. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está esperando um amor radical de Jesus, seja radical no seu amor por Ele também. Se você está esperando que Jesus ame você radicalmente, transforme sua vida radicalmente e faça coisas radicais na sua vida, querido, seja você radicalmente louco por Cristo. Então, amados, não caia na conversa desse mundo. Não existe separação de santo e profano, laico e espiritual. Irmão, tudo isso é balela. A presente era, o presente século, esse dia que se chama hoje, vai se render pelo poder de Deus ao reinado de Cristo, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos fazer parte desse projeto, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, eu quero chamar o grupo de louvor.